Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 18 de julho. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região mantém prisão dos policiais acusados de envolvimento na morte de Genivaldo Santos, morto após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e submetido à inalação de gás lacrimogêneo. Você acompanha também nesta edição. O Conselho Nacional de Justiça mantém afastado o juiz federal Eduardo Apio, responsável por processos da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal solicita a presença da Força Nacional para conter violência na aldeia Condá, em Santa Catarina. E a formatura do curso de alfabetização do TRE de Mato Grosso, com a apresentação do coral do Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a prisão dos policiais acusados de envolvimento na morte de Genivaldo Santos. Eles serão julgados por júri popular. Amanda Mustafa. O TRF-5 negou o provimento aos recursos da defesa dos 3 policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus Santos durante uma abordagem policial no município de Umbaúba, em Sergipe. William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento são acusados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. O colegiado também manteve a decisão da Justiça de Sergipe, que determinou a prisão preventiva dos policiais e a realização de júri popular. Eles serão julgados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. O tribunal negou ainda solicitação da defesa do policial Kleber Nascimento para que a prisão preventiva dele fosse convertida em domiciliar para tratar problemas de saúde. A desembargadora federal, Joana Carolina, afirmou que mesmo preso, o réu está recebendo tratamento adequado. Genivaldo Santos morreu no dia 25 de maio de 2022, após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF, submetido à inalação de gás lacrimogêneo e impedido de sair do veículo. Segundo o depoimento registrado em boletim de ocorrência, Genivaldo foi parado pelos policiais por não usar capacete. Ele teria sido resistente no momento da abordagem e, por isso, foi imobilizado e jogado no porta-malas do carro. A família alega que o homem tinha transtornos mentais e tomava medicamento controlado. Os agentes foram afastados pela PRF e se tornaram réus em outubro do ano passado por determinação da Justiça Sergipana. O STF começou a julgar a seguinte questão: a polícia pode entrar numa casa sem mandado judicial? A repórter Viviane Novaes explica o caso que está sendo analisado pelos ministros no plenário virtual. O caso ocorreu em São Paulo, capital. Policiais que faziam patrulhamento na rua viram um homem correndo para dentro de casa e decidiram entrar. Lá encontraram 250 gramas de maconha e prenderam o homem em flagrante por tráfico de drogas. 3 instâncias da Justiça negaram o pedido da defesa do denunciado para suspender liminarmente a ação penal e, na sequência, trancar o processo. O caso veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Edson Fachin, votou pelo trancamento da ação. No voto, afirmou: entendo que a situação apresentada não revela a existência de elementos concretos a caracterizar fundada a razão de flagrante delito, exigida para autorizar o ingresso em domicílio sem autorização do morador. O relator também lembrou: as provas derivadas da prova ilícita restam imprestáveis em razão do que a doutrina denomina de teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria dos frutos da árvore envenenada surgiu no direito norte-americano e estabelece o seguinte: as provas obtidas a partir de uma primeira prova conseguida por meio ilícito devem ser descartadas do processo de investigação. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o entendimento de Fachin para arquivar a ação penal. Para o ministro, não há como validar as provas produzidas com violação do domicílio.
O prazo do plenário virtual vai até 7 de agosto. O Conselho Nacional de Justiça decidiu manter afastado o juiz federal Eduardo Apio, que chefiou a 13ª Vara Federal em Curitiba, no Paraná, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. As informações com Renato Rosa. O juiz Eduardo Apio está afastado do cargo desde maio, suspeito de ter cometido infrações disciplinares graves. Ele teria sido autor de uma ligação telefônica com supostas ameaças ao desembargador federal Marcelo Malucelli e o filho dele. A Corregedoria manteve o afastamento do magistrado da 13ª Vara Federal em Curitiba. O Corregedor Nacional, o ministro Luiz Felipe Salomão, também não aceitou o pedido para que o CNJ passasse a ser responsável pelo procedimento disciplinar aberto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Afirmou que não existe motivo para isso e o processo deve seguir o curso regular, com a apresentação de defesa prévia e requerimento de produção de provas. O corregedor também afirmou que há elementos suficientes para manter o magistrado afastado até o final das apurações. A 13ª Vara Federal em Curitiba e gabinetes da 8ª Turma do TRF4 passam por correição desde 31 de maio e o relatório deve ser apresentado em breve. E a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou reclamação disciplinar para apurar a conduta da juíza federal Gabriela Hartz, que atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramita os processos da Operação Lava Jato. O pedido, ajuizado pelo advogado Antônio Celso Garcia, alega parcialidade da magistrada na condução de ações e violação do princípio da impessoalidade. O Ministério Público Federal solicitou a presença da Força Nacional para conter violência na aldeia Condá, em Chapecó, Santa Catarina, após confusão entre grupos rivais. Pedro Cangu. O conflito deixou um indígena morto, outras 11 pessoas feridas, além de casas e carros incendiados na manhã do último domingo. De acordo com a recomendação do Ministério Público Federal, os policiais deverão instalar base provisória na aldeia para evitar retaliação e aumento do conflito interno, ao menos até a realização de consulta prévia à população da aldeia. O Ministério Público Federal deu o prazo de 48 horas a partir do recebimento da recomendação para que o secretário de Segurança Pública do Estado comunique se pretende acatar a recomendação, informando as medidas já adotadas e as que pretende adotar para o atendimento ou as justificativas para o não acatamento da recomendação. De acordo com o MPF, até que a Força Nacional se manifeste, o Batalhão de Polícia Militar em Chapecó deverá assegurar o efetivo necessário ao contínuo policiamento ostensivo da região. O conflito começou depois de o MPF receber representações de indígenas contestando as lideranças da aldeia Condá. O órgão determinou a realização, no máximo até 20 de agosto de 2023, de consulta prévia, livre e informada, na forma da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, para a escolha das lideranças na comunidade, com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E a presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, lança nesta quarta-feira a primeira tradução oficial da Constituição em língua indígena. Será em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A ministra Carmen Lúcia também estará presente no evento, que faz parte de uma série de atividades no Estado dedicadas aos povos originários. A Constituição foi traduzida para o tupi moderno por indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós. Um dos objetivos da iniciativa é promover os direitos dos povos indígenas no marco da Década Internacional das Línguas Indígenas, iniciada no ano passado, além de cumprir o objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. No próximo bloco, vamos falar da lei que proíbe que homens recebam um salário maior que mulheres quando desempenham a mesma função. Voltamos já. A busca por igualdade salarial entre os homens e mulheres ganhou reforço na legislação no último mês. O descumprimento da norma pode ser punido com pagamento de multa. O caminho percorrido pelas mulheres no mercado de trabalho até esta conquista não foi fácil, como nos conta a repórter Daniela Ramalho. A exigência por igualdade salarial não é novidade. Está no artigo 5º da Constituição, no princípio da igualdade, e na CLT,
que diz: sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Mas a realidade é bem diferente. Dados do IBGE mostram que mulheres ganham, em média, 22% menos que os homens aqui no Brasil. A diferença nos salários entre os gêneros foi comparada entre trabalhadores com o mesmo perfil de escolaridade e na mesma ocupação. É como se elas ganhassem 78% do salário deles. Isso é muito errado. Mulheres trabalham tão bem, são tão capazes e dedicadas quanto os homens e merecem a isonomia. Realmente isso é uma realidade, né? E eu não acho certo de jeito nenhum. Porque a mulher hoje em dia ela galgou, né, espaços mais altos, ela está, né, no mesmo nível que os homens. Isso é um fato, porém eu acredito que deve ser denunciado e deve ter resistência a isso, porque é inadmissível. E denunciar é uma das sugestões da lei que foi aprovada neste mês, que trata da igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A nova regra obriga que empresas com mais de 100 funcionários apresentem um relatório semestral de transparência salarial, acompanhados de elementos que possam fornecer dados estatísticos sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade. E também tem multa, que corresponde a 10 vezes o valor do novo salário, já equiparado, elevada ao dobro em caso de reincidência. De acordo com uma pesquisa da revista britânica The Economist, a igualdade de gênero faz bem ao crescimento econômico. Se as empresas tivessem mais mulheres como funcionárias, o PIB per capita da América Latina seria 16% maior. Liliane Pinheiro é gerente de uma empresa que trabalha com comunicação corporativa. Ela começou como profissional júnior há 18 anos e até chegar onde chegou, teve que provar muita coisa. É uma conquista de confiança que para os homens é muito mais fácil do que para as mulheres. Então isso exige uma energia muito grande de cada mulher que hoje está no mercado de trabalho. São muitas provações, né? Então o tempo todo a gente tem que estar provando a nossa competência, a nossa disponibilidade, o nosso engajamento, enfim. E isso obviamente não é a mesma coisa para o ambiente masculino. Não é só salário, a equiparação salarial ela é importante, mas a gente precisa olhar todo um arcabouço de política pública que coloca a mulher no mercado de trabalho. A série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais, o tema de hoje é Incidente de Assunção de Competência. A reportagem é de Rafael Porfírio. A uniformização da jurisprudência é fundamental para evitar que o mesmo tribunal profira decisões contraditórias sobre a mesma matéria. Para o julgamento de uma questão de direito relevante, entra em cena o artigo 947 do Código de Processo Civil. É o incidente de assunção de competência. O IAC consiste basicamente em um instrumento processual que permite que uma causa seja julgada por um órgão colegiado superior, em vez de ser apreciado pelo órgão originalmente competente. O relator, ao identificar uma causa de grande relevância social e interesse público, pode, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, remeter o processo para uma sessão ou plenário ou órgão especial previsto no regimento interno da Corte. A finalidade do IAC é a estabilização, preventiva ou não, da jurisprudência e a formação de precedente de observância obrigatória a todos os juízes e órgãos fracionários do tribunal, sendo possível ajuizamento de reclamação em caso de desobediência da decisão em IAC. O incidente de assunção de competência, ele não pressupõe a existência de casos repetitivos. Ou seja, pode ser uma questão de direito única e instaura-se o incidente para que a solução dela seja um precedente obrigatório. E aqui o ponto é a relevância. É uma forma de você gerar precedente obrigatório a partir da relevância social, política, econômica, jurídica da questão. No IAC, podem ser encaminhados recursos, remessas necessárias ou ações de competência originária para a decisão, não apenas recursos. As situações que ensejam o IAC são as seguintes:
relevância do ponto de vista jurídico e interesse público, grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos, prevenção e solução de conflito jurisprudencial entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal, apreciação de questão de direito, nunca de fato. O incidente de assunção de competência, ele integra o microsistema de formação de precedentes vinculantes. Então, ao lado do repetitivo, temos no STJ o IAC, Incidente de Assunção de Competência. Ele faz um paralelo com o repetitivo, porque não é necessário, para se instaurar o IAC, a existência de uma multiplicidade de recursos sobre uma questão. Basta a existência de uma questão relevante e não há necessidade sequer de um recurso. O IAC pode ser instaurado, inclusive, em processos de competência originária. Como ele integra o sistema de precedentes vinculantes, entende-se que se aplica ao IAC o mesmo rito dos repetitivos, com intervenção do Ministério Público, manifestação dos amigos da corte e, eventualmente, audiências públicas. A seguir, a formatura do curso de alfabetização do TRE de Mato Grosso, com a apresentação do coral no Tribunal de Justiça do Estado. Voltamos a instantes. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado a indenizar uma família pela morte de um homem em acidente causado por objetos jogados na rodovia. A indenização por danos morais foi fixada em R$100 mil para cada um dos requerentes, a esposa e os 3 filhos, além de pensão mensal para a viúva no valor de 2/3 do ganho mensal da vítima. A família estava na estrada quando foi surpreendida por uma grande quantidade de bagaços de laranja na pista. O pai, que estava dirigindo, perdeu o controle do carro e bateu uma carreta. Na sequência, o automóvel foi atingido por outro veículo que derrapou pelo mesmo motivo. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pedido de vacância durante o estado probatório não gera presunção de recondução do servidor. Quem traz mais informações é a repórter Samanta Peçanha. No caso analisado, um servidor que exercia cargo civil no quadro de pessoal do Exército pediu a declaração de vacância durante o estágio probatório para tomar posse em um cargo inacumulável na Universidade Federal de Sergipe. Empossado no novo cargo, o servidor decidiu retornar ao Exército mediante recondução. O pedido foi indeferido pela administração militar sob o argumento de que ele não havia adquirido estabilidade quando pediu a vacância. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação, entendendo que o Exército teve uma conduta contraditória, pois deferiu o pedido de vacância para depois negar os efeitos. Então, a União interpôs recurso especial ao STJ. O relator ministro Sérgio Coquina destacou que o deferimento do pedido de vacância pelo Exército não foi irregular ou ilegal, nem poderia importar em reconhecimento implícito de que estaria resguardado o direito à recondução. Para o ministro, a vacância e a recondução são institutos autônomos. A recondução aplica aos servidores estáveis nos casos de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. E a declaração de vacância, segundo o relator, consiste apenas no reconhecimento de que o cargo se tornou vago e independe de o servidor ser estável ou não, ou do motivo pelo qual o cargo foi desocupado. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator e deram provimento ao recurso especial da União. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem que havia sido condenado por participação em um roubo com o pai. A única prova contra ele foi o reconhecimento feito pelas vítimas em procedimento de identificação visual. Repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. De acordo com o processo, câmeras de segurança registraram um roubo praticado por 3 pessoas, mas as imagens não tinham nitidez suficiente para a identificação dos criminosos. 2 filhos de um dos suspeitos preso foram à delegacia e participaram do reconhecimento como dublês,
ficando lado a lado com o pai enquanto eram observados pelas vítimas. Um dos filhos acabou sendo apontado como coautor do roubo e condenado com o pai, mesmo sem outra prova contra ele. Tanto a sentença quanto o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo consideraram um reconhecimento suficiente para definir a autoria do crime e que o procedimento seguiu rigorosamente o previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No STJ, a sexta turma concedeu o habeas corpus para absolver o filho do homem condenado no caso. O relator, ministro Rogério Schetti Cruz, lembrou que a sexta turma superou o entendimento de que os procedimentos do artigo 226 do CPP seriam uma mera recomendação no processo penal. Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ já definiu que o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva. O relator também observou irregularidades no caso, já que houve procedimento único para mais de um suspeito e a existência de testemunhas afirmando que o acusado estava trabalhando no momento do crime. 30 pessoas receberam certificados no curso de alfabetização do programa Soletre, do TRE de Mato Grosso. O coral do Tribunal de Justiça do Estado participou da cerimônia. Acompanhe a formatura na reportagem de Maritza Fonseca. Uma turma de 30 adultos e idosos do programa Soletre do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso concluiu a alfabetização e recebeu os certificados de formatura no auditório da Corte Eleitoral em Cuiabá. E o coral do Tribunal de Justiça abrilhantou a cerimônia. Esta é a primeira apresentação do grupo fora das instalações da sede da Justiça Estadual. Para a gente é um orgulho, né? Um motivo de orgulho muito grande. O coral ficou muito honrado, muito feliz com o convite. Um coral que tem 9 meses de existência, né? Em geral, um coral leva para desenvolver alguma consistência em torno de 2 anos, que é um trabalho, principalmente o coral amador, né? É um trabalho muito moroso, é um trabalho artesanal, notinha por notinha, né? Transmitida a eles. Os coristas apresentaram 3 músicas cantadas em arranjos originais: Tiro ao Álvaro, Ai, que saudade do Cê e Jesus Cristo, do rei Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Jesus Cristo, eu estou aqui. Esse apoio, esse incentivo dentro do serviço é muito bacana mesmo, porque é um momento também de descontração, ajuda até no nosso trabalho. E de amizade também, né? A solenidade vai ficar na memória da Rosângela, que antes do Soletre nunca tinha frequentado uma sala de aula. Hoje já conheço a letra, já sei escrever meu nome. Conheço o número dos ônibus, né? Aí eu sei qual que eu vou pegar. Jardim Vitória, já sei o número do Jardim Vitória, lá do Florianópolis. Aí eu vou. Mas eu estou muito feliz porque eu já aprendi muito, né? Então eu vou na caminhada, quero aprender ainda mais ainda, que os professores ensinam mesmo. O programa da Justiça Eleitoral visa promover a inclusão social, despertar a cidadania e reduzir a quantidade de eleitores analfabetos. Criado em 2019, o Soletre está na 4ª edição. É uma obrigação do tribunal. O tribunal ele tem que contribuir eficazmente para a consolidação da democracia. E se consolida a democracia, diminuindo esse analfabetismo e abrindo novas janelas de oportunidades para essas pessoas. Nós também nos emocionamos de ver essas pessoas, né, já com uma certa idade, com tanta dificuldade na vida e agora poder, né, ler, assinar o nome, né, é muito importante. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Ótima noite para você. Até amanhã.